uma coisa que me incomoda profundamente, Marinho, vou escrever sobre isso daqui a pouco e vou procurar a CBF para saber disso. Não pode o técnico de qualquer time não comparecer à conferência de imprensa. É parte do trabalho, é parte do respeito pelos profissionais que estão lá. É parte do trabalho do treinador dar entrevista coletiva. É parte do protocolo da partida. E enquanto não tiver uma multa de 5 milhões de reais porque não foi dar entrevista coletiva, vai acontecer isso. Sabe assim, tem uma questão da falta de educação do repórter também. Eu entendo quando o Arthur Jorge diz se mais alguém sair da sala enquanto eu estiver respondendo, não vou mais dar entrevista coletiva. E se levanta e sai. Mas isso é uma questão de disciplina também, de você criar uma regra e dizer, porque o repórter muitas vezes tem que bater escanteio e fazer o gol de cabeça. Né? O repórter vai para a entrevista coletiva e depois tem que sair para correr para a zona mista, que é um problema da empresa dele. Então, que se discipline. Quem entrou na entrevista coletiva tem que ficar na entrevista coletiva até o final. Estou de acordo. Tem erros das duas partes. Mas é protocolo e é multa. Não tem mais condição de você ficar dizendo assim, não, estou aqui de ovo virado hoje, reclamando da arbitragem, e o meu técnico não vai dar entrevista coletiva. Como não? Multa de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. É parte do protocolo. Ninguém faz isso em Champions League. E nem Copa do Mundo, né? Ninguém faz isso em Copa do Mundo. Bom, o Tite, referindo-se ao que o PVC disse, não deu a sua entrevista coletiva depois da Flamengo, a derrota para o Palmeiras, em razão dessa reclamação de arbitragem. Vamos seguir falando de arbitragem e chamar para a tela o ex-árbitro Alfredo explicar a gente tantos e mais tantos lances polêmicos que nós tivemos na Copa do Brasil ontem, jogos de volta das oitavas de final. Loeblin, bom dia. Vamos começar por Palmeiras e Flamengo? Vamos começar com um resumo de polêmicas. O gol anulado do Palmeiras, a reclamação do Abel Ferreira e a sua expulsão. Olha, vamos ter bastante coisa para conversar na manhã de hoje. Loeblin, bom dia. Acho que está mutado, Loeblin. Tá mudo. Não estamos te ouvindo. Tá mutado o teu microfone. Vamos desmutar, que daí a gente te ouve direitinho. Não ouvimos ainda. Em breve a gente vai conseguir ouvir o Loeblin, porque tem muita coisa para falar de arbitragem assim que a gente conseguir ouvir. Por favor. Pode falar, Loeblin, deixa eu ver se eu te ouço. Daqui a pouquinho ele volta, então. Bom, PVC, enquanto o Loeblin não volta, a gente se prepara para muito bate-papo de arbitragem, né? A gente vai ter muito assunto para tratar, vai ter aqui o Marcos Braz reclamando, o João Martins reclamando, a explicação do Abel Ferreira, mas uma coisa que a gente costuma dizer, PVC, é que a reclamação de arbitragem ela nunca avisa o que já aconteceu, e sim o que tem pela frente para acontecer. Tu consegue perceber também esse fundo nas reclamações, principalmente do Flamengo, que vai seguir na Copa do Brasil, mas também do Palmeiras e até mesmo do Botafogo para outras competições? Eu acho que ninguém está pensando na credibilidade do futebol, no cuidado que vai ter com o futebol. Ninguém está pensando no todo. Está todo mundo pensando no seu próprio umbigo. Só pensa no próprio umbigo. É para ganhar no próximo jogo? É claro que é. E vai lá e faz uma reclamação formal. Aí é o outro e fala assim, não, mas no jogo da semana passada, o Rafael Veiga tinha que ter sido expulso. Nós estamos falando do jogo de hoje ou da semana passada. A semana passada já ficou na semana passada. Mas é um confronto de ida e volta. Ok? Tem erros de arbitragem para todo lado, todo dia. Ou se você trabalha para reformular a arbitragem brasileira, e todo mundo trabalha nessa direção, ou você só vai criar mais pressão para mais árbitros, para mais tensão, para mais dificuldade, para mais erros. Porque o árbitro já entra em campo totalmente pressionado. É a lógica do... Enfim, eu acho que a gente não está conseguindo andar na direção de corrigir o que precisa ser corrigido. Está todo mundo gritando para tentar levar vantagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ouvir o pessoal reclamando da arbitragem. Nós temos várias sonoras e materiais sobre isso. Vamos rodar o Marcos Braz, que é de Mengo, falando da arbitragem no jogo de ontem. Pode rodar. Em cima de vitórias e de classificações.
Entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito. Mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Aí o Marcos Braz, dando a versão flamenguista da reclamação. Vamos rapidinho ouvir também o João Martins, auxiliar do Abel, que concedeu entrevistas e reclamou bastante do Anderson Daronco. Pode rodar. E agora vamos falar de outra coisa. VAR. É inacreditável como é que o VAR expulsa uma pessoa 1 minuto e 20 depois, num lance que foi a falta do Marcos Gossas sobre o Gerson, ao pé da nossa bandeirola de canto, que foi ridícula. Foi uma das 10 que ele marcou aos zagueiros do Flamengo em qualquer toque. Foi ridícula. Porquê? Porque ele precisa de descansar. Ele precisa de descansar. E um árbitro precisa descansar durante o jogo. Alguma coisa está errada e a culpa não é nossa. Que o Anderson Daronco picotou o jogo porque precisava descansar. Em determinado momento da entrevista, ele chegou a dizer que o Daronco não consegue emagrecer. E aí, PVC? Ele não está sendo preconceituoso com o Daronco. Ele está dando um conceito, uma imagem do que ele entende que é o erro do Daronco. Eu achei que foi muito importante essa fala do João Martins sobre a questão do Daronco. Veja, eu não estou falando sobre erro de arbitragem para esse ou para aquele lado. Eu estou discutindo que o que ele falou é uma coisa muito séria e muito importante. Quando ele diz que o Daronco picota o jogo, marca faltas e conversa com os jogadores quando dá faltas e escanteios para poder descansar, porque ele não está na melhor forma física. É claro que o Daronco vai se defender dizendo que ele passou no teste físico da CBF. Mas isso no cenário atual parece pouca coisa. Porque, de fato, o Daronco tem tido um comportamento diferente do que teve em outros momentos da carreira, especialmente no segundo tempo. A arbitragem dele do segundo tempo é diferente da arbitragem do primeiro tempo. Talvez até por ele estar mais cansado. Então ele vai picotando, e não atrapalha o Flamengo ou o Palmeiras. Atrapalha o jogo. Atrapalha o futebol brasileiro, PVC. Eu vou te dizer que uma das coisas que mais me incomoda no futebol brasileiro é a cultura da faltinha. A cultura da faltinha me incomoda demais, porque tem muitas mini faltas, sabe? Faltas que às vezes nem são. Claro que quando é falta tem que marcar, mas muitas faltas que, sabe, encontrão ali e tal, que o árbitro parece que vai se escorando na faltinha, seja para descansar, seja para conversar, seja para o motivo que for. Mas essas pequenas faltas fazem o jogo parar a todo momento e até o produto futebol brasileiro ele fica prejudicado, né, PVC? Fica muito prejudicado. O jogo no primeiro tempo teve um ritmo alucinante e teve outro ritmo no segundo tempo. Então, é muito ruim. E acho que o João Martins ele foi na ferida. O que no fundo, deveria suscitar na CBF uma resposta. Porque a CBF tem que dizer, não, peraí. O meu árbitro, que está sendo criticado aqui pela questão física dele, passou em todos os testes físicos. A partir do momento em que a CBF cala, consente. E a gente vai entender que o Daronco, sim, está num estágio físico que atrapalha a sua arbitragem. O fato é que o jogo foi ficando mais picado à medida em que o tempo mais avançava e o árbitro estava mais cansado. Isso não significa prejudicar o Palmeiras ou o Flamengo. Significa prejudicar o jogo e o futebol brasileiro.
Alfredo Loebling, ex-árbitro, agora está ok aqui conosco. Vamos colocar ele na tela para ouvi-lo sobre muitas questões de arbitragem, muitos assuntos, polêmicas, desde a expulsão do Abel, a atuação do Anderson Daronco, o gol anulado do Palmeiras. É muita coisa nesse Palmeiras e Flamengo. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia, PVC. Deixa eu só te provocar primeiro. Você picotava jogo quando estava cansado? Sendo bem honesto com você, estando cansado, não. Depende do jogo. Existem técnicas... Eu entendo o que você falou, PVC, e eu concordo em parte, mas existem técnicas de arbitragem, óbvio, não podem ser usadas para estragar o espetáculo, para picotar o jogo quando não há... Mas você tem que saber quando solta e quando você tem uma arbitragem diferente. Entendo que... E não se ofenda com isso, por favor. Quando tem a pessoa, não é que é leiga, mas não conhece profundamente as técnicas e mecanismos da arbitragem, ela tem uma dificuldade para falar como todo jogo é igual. Não, não é igual. Você não apita um Palmeiras e Flamengo como você apita um Olarim e Madureira. Você não apita um Palmeiras e Flamengo 0-0 como você apita um Palmeiras e Flamengo 4-0. É complicado dizer isso, que dá uma impressão de má fé. Passa uma imagem de má fé. Mas você lembra, PVC? Mas você apita um Palmeiras e Flamengo no primeiro tempo, diferente do que apita no segundo tempo? Ou você pode eventualmente apitar diferente também porque você se cansou? Ou seja, quem falou dele? Pode sim. Quem falou? Pode. Que você tem toda a razão. Isso acontece muito. Isso acontece muito, PVC, quando você vai apitar na altitude. Tá? Então, eu ia fazer um jogo na Libertadores. Primeiro tempo eu estava voando. No segundo, não tinha oxigênio, buscar. Então, eu apitava tudo. Repito, não estou dizendo, justificando, não é isso. Mas existem... Lembra quando o Armando Marques, PVC, o Marinho é bem mais novo que a gente, talvez não vai lembrar disso. Você lembra o escândalo que foi? Mas é verdade, né, Marinho? Você é bem mais novo que a gente. Quando o Armando Marques falou, tem faltas que você vê e tem faltas que você não vê, e caiu o mundo. Tem coisa. Oi? A frase dele foi: tem coisas. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Caiu o mundo em cima dele. Então, assim, e olha, eu, com toda a minha dificuldade com o Armando, tive que defender muito o Armando, porque a gente entende o que ele quer dizer com isso. Mas você tem razão. Um árbitro pode, sim, se não estiver bem fisicamente, mudar o seu estilo de arbitragem. Quero lembrar que o Daronco, ele não faz só o teste CBF. Ele faz o teste CBF e faz o teste FIFA. Tá? Então, o argumento que eu escutei muito, o Daronco está gordo. A visão é, o que menos importa é como ele aparece na tela. Ele não está na novela das 9. O que importa é se ele foi aprovado nos testes físicos. E foi. Mas concordo 100% com o PVC quando ele fala que o silêncio da CBF, num momento como esse, ele deixa no ar o torcedor, o jornalista, ele pode compreender como ele quiser. Alguém tem que se manifestar. Achei que o CNM, hoje de manhã, fosse mostrar aqui, ó. Olha os testes do Daronco aqui. Teste CBF, fez o teste FIFA em tal dia. Aí eu concordo com o PVC 100%. Ô, Loebling, na tua opinião, o jogo foi de fato muito picotado ou é compreensível o que aconteceu? Pela gravidade do jogo, pela dificuldade do jogo, eu acho que o PVC também acerta quando ele foi. O primeiro tempo foi um outro jogo, mais solto. Mas é evidente que o tempo vai passando. Um time querendo fazer um gol, o outro já se defendendo, caindo, né? Dificultando a reposição de bola. O Davi Luiz foi advertido quantas vezes por demorar para a reposição de bola, até tomar o cartão, e essa coisa de só dar dura no goleiro no final. Eu acho que o Daronco mudou, sim, o seu estilo de arbitragem do primeiro para o segundo tempo. Agora, eu discordo que seja por uma questão física. Eu entendo, ao meu ver, que ele mudou o seu estilo de arbitragem por uma questão técnica, para tentar levar o jogo numa característica dele. É um árbitro que faz isso muito em todos os jogos. Quem acompanha os jogos do Daronco, ele passa metade do jogo com a mão no ouvido, conversando com o VAR, que também não é uma determinação nem da CBF, nem da FIFA, nem do protocolo de VAR.
Mas com isso, você ganha segundos aqui, você ganha segundos ali. Às vezes você percebe que o jogador está caído, o jogador não pede o atendimento médico, ele te antecipa isso e pede ele o atendimento médico. Então você vai comer mais um pouco. Ah, mas eu vou dar 8, vou dar 10, vou dar 16 de acréscimo. Evidente que não é a mesma coisa. Você picota o ritmo do jogo, você dificulta o ritmo do jogo. Então eu acho que ele mudou a arbitragem dele, mas não por uma questão física. Qual?